Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Novamente, eu não tinha muita intenção de trazer de novo um vídeo da Paramount tão cedo, mas as novidades não param de sair e eu quero trazer a cobertura mais completa para vocês. E entre ontem e hoje saíram duas grandes novidades envolvendo esse assunto. Então, vamos lá! Então pessoal, eu sou o Felipe aqui do canal Guerras de Streamings, também lá do canal Triplo F. Como vocês sabem, a Warner está à venda, a Paramount e a Netflix estão numa queda de braço, só que a Netflix saiu como a grande vencedora no round 1, digamos assim, enquanto os donos da Paramount, né, que são os donos da Skydance, o Larry Ellison e o David Ellison, eles estão tentando de todas as formas impedir que essa negociação da Warner e da Netflix seja concluída, e eles entraram na justiça algum tempo atrás, alguns dias atrás, na verdade, e solicitaram inclusive que o processo fosse acelerado na justiça americana. E muitas pessoas estavam postando hoje, mandando para mim, né, falando que na verdade a Paramount foi negada na justiça norte-americana, que foi rejeitado o processo. Não foi exatamente isso que aconteceu, até foi uma pequena derrota para a Paramount, mas não uma derrota tão grande assim, porque na verdade o juiz negou que o processo seja acelerado. Ele não negou o processo em si, ele negou que o processo passe, né, por um processo de emergência, digamos assim. Ele julgou que não tem por que acelerar o processo dessa forma. Então, só corrigindo aqui, vocês sabem muito bem as minhas opiniões em volta desse assunto, mas né, a Paramount teve sim uma derrota bem pequena, mas as pessoas estão exagerando um pouquinho, né, dizendo que o processo foi negado. E eu vou abordar mais sobre isso no decorrer do vídeo, só que a outra questão, que possivelmente é mais importante ainda, é que a Netflix está cogitando, pelo menos, a opção de mudar um pouquinho a proposta dela, de tirar as ações da Netflix e colocar tudo em dinheiro também. Então, não teria mais aquela situação, né, de você receber tantos dólares em dinheiro, tantos dólares em ação, você receberia direto todo o valor, né, não teria ação no meio. E isso não é só porque eles querem bater de frente com a proposta da Paramount, que é toda em dinheiro, mas também isso aceleraria o processo. Isso é algo que eu tô vendo poucas pessoas falando, não é só porque a Netflix percebeu que a proposta da Paramount é melhor, né, pelo fato deles terem entrado na justiça, eu acho que a Netflix falou, bom, acho que tá na hora da gente dar pelo menos um mínimo contra-ataque, a Paramount não para, né, de tentar impedir essa negociação, enquanto a Netflix tá quieta, desde que eles postaram, eles foram lá nos estúdios da Warner e etc., eles meio que não falaram mais nada, eles estão só falando, né, sobre o catálogo da Warner, da HBO e assim por diante, mas estão, tipo, quietos em relação a essa briga. Agora não. Eles estão pelo menos cogitando fazer uma adição nessa proposta. E eu tô falando isso porque os grandes sites aí postaram nesse sentido, né, o que mostra que pelo menos os rumores podem ser verdadeiros. E por que aceleraria esse processo? Eu não sei exatamente como funciona, né, a aprovação do DOJ, do governo norte-americano, mas parece que teria uma diferença, por exemplo, da aprovação, né, para ir para uma votação dos acionistas. Se não tiver ação no meio, né, parece que aceleraria coisa de, ao invés de 6 meses, ia para 6 semanas a aprovação de uma oferta all cash, digamos assim, o que a Paramount tem batido com frequência, que a proposta deles é toda em dinheiro, então isso seria um pouco mais rápido, é um dos motivos pelos quais o processo da Paramount seria de fato mais rápido. Né, não só pelos motivos da aprovação, né, do governo, agora o Trump está claramente do lado da Paramount, depois de ter ficado um tempinho ali em cima do muro, mas isso ajuda a explicar também, né, que a Paramount não está completamente errada dizendo que o processo com eles seria mais rápido. Isso agora é um contra-ataque nesse sentido, só faltaria agora a Netflix falar que eles compram a empresa inteira também. Não entendi por que a Netflix não fez isso até agora, né? Eu acho que muito conteúdo da Discovery seria bem-vindo, né, dentro da Netflix. Eu acho que conteúdos como aqueles reality shows, né, IGTV e etc., reality shows que fazem muito sucesso na Discovery, eu acho que cairiam como uma luva dentro da Netflix. Então, realmente não entendi por que a Netflix fazer essa divisão. Eu entendo que eles não têm interesse em canais de televisão,
mas é o tipo de coisa que eles poderiam desmembrar no futuro e vender separadamente de forma completamente tranquila, né? Então eu acho que é lógico que é um dinheiro grande, é um dinheiro significativo, mas acaba dando uma divergência nas propostas. As propostas elas não batem, né, digamos assim. Então eu entendo também o raciocínio das pessoas que ainda estão dizendo, pô, a proposta da Paramount é maior, né? As pessoas não vão atrás para pesquisar a diferença entre as duas propostas. Então isso pode ser visto de certa forma como um pequeno problema na proposta da Netflix. E é interessante ver, porque no começo eu tô acompanhando isso diariamente, não só no Twitter, no Instagram, como também acompanhando especialistas, muita gente que no começo falou que qualquer coisa era melhor que a Netflix, que era mais ou menos a minha opinião. A Netflix pra mim tava lá embaixo, eu tenho vídeos mostrando isso quando essa situação começou. Pra mim o primeiro lugar era a Warner continuar sozinha, depois a Apple, depois a Amazon, não lembro exatamente, mas lá no final a Netflix. E depois a única coisa que aconteceu foi que a Netflix se tornou a penúltima pior opção, à frente somente da Paramount, mas por outros motivos, por motivos que fogem um pouquinho, né, dessa negociação em si, e sim pelo fato dos Ellisons terem acabado de comprar um outro grande estúdio. Vocês acham realmente que desde que eles tentaram começar a comprar a Warner, eles estão pensando 1% do tempo na Paramount, que é um estúdio que eles acabaram de comprar? Eu acredito que não, porque tudo que a gente ouve em volta dos Ellisons é que eles querem comprar a Warner, que eles querem isso, então muitas pessoas estão com medo da Warner morrer sendo vendida para Netflix, só que se a Warner for vendida para Paramount Skydance, a chance da Paramount desaparecer é muito maior, porque é óbvio que os Ellisons vão focar nas propriedades muito superiores da Warner, da HBO e assim por diante. É óbvio que a Paramount já foi jogada de escanteio se eles de fato conseguirem a Warner. E pessoal, mais uma vez, bem curtinho aqui, não deixem de dar uma olhadinha no NordVPN. Eu já assinei 4 VPNs diferentes, com certeza o NordVPN é o melhor, e ele é o melhor também segundo a TechRadar. Eles têm 3 planos sensacionais, os 3 com valores bem baixos, vale muito a pena. Muitas pessoas acham que VPN é muito caro, mas protege bem o seu computador. Eu fui para os Estados Unidos no mês passado, eu utilizei todos os dias por lá. Você pode utilizar aqui do Brasil para utilizar a Netflix do Japão, a Netflix dos Estados Unidos e assim por diante, então vale muito a pena. E é o grande parceiro do canal hoje. Eu não aceito muita propaganda por aqui, porque eu gosto de recomendar somente produtos que eu utilizo pessoalmente, então não deixem de dar uma olhadinha no NordVPN. Então é só isso que me preocupa, além, obviamente, de tudo envolvendo os Ellisons, a Oracle, o financiamento e etc. Então eu continuo achando que, mesmo com muitos problemas, mesmo não sendo o ideal para a indústria cinematográfica, eu acho que a proposta da Netflix é muito mais proveitosa para a Warner. Então vamos dar uma olhadinha no que aconteceu envolvendo o processo. Novamente, uma correção aí do que eu tô vendo por aí. Juiz se recusa a acelerar o processo da Paramount em meio à disputa de fusão com a Warner. David Ellison Company estenderá oferta de licitação. Isso é óbvio, eles vão estender até onde eles puderem. Parece que o volume de ações de acionistas, né, que já declararam apoio ali pros Ellisons é muito pequeno ainda, coisa de 480 mil ações. Não sei se está correto, porque eu não consegui encontrar em muitas fontes, principalmente nesses grandes sites, então não vou colocar números concretos aqui para vocês, eu vou dar uma pesquisada mais a fundo para ver se eu encontro. Então, o volume que eles esperavam ainda não aconteceu. Eu acredito que porque os acionistas confiam no David Zaslav. Vale lembrar que os acionistas que compraram ações da Warner Bros. Discovery quando ela estava começando, pagaram, né, a empresa valia 20 bilhões, hoje está valendo 70, 80 bilhões. Então, a valorização já foi muito grande, né? Então é óbvio que todo mundo quer mais dinheiro, mas eu não acho que seja uma diferença tão grande entre as duas propostas. Eu acho que as pessoas estão confiando na opinião do David Zaslav e do conselho da Warner Bros. Discovery. Um juiz do Tribunal de Chancelaria de Delaware decidiu hoje que primordial, né, que a Paramount não identificou nenhum dano irreparável a si mesmo, como a Warner Bros. Discovery, acionista, que justificaria a divulgação acelerada enquanto busca uma oferta pública hostil para a gigante da mídia. A Paramount, como acionista, deve sofrer danos reconhecíveis e irreparáveis, então danos reconhecíveis e irreparáveis, não identificou nenhum.
O maior problema da Paramount nessa situação é que ela não é uma parte envolvida, né? Se a Warner e a Netflix fecharem um acordo, a Paramount ela tá de fora, então ela não vai conseguir provar que ela foi danificada, digamos assim, porque ela não faz parte da negociação, né? Se o valor tá injusto, se eles estão dando preferência para Netflix, a Paramount não sofreu dano por isso. Talvez, né, ela possa entrar com processo por perdas de valores que ela gastou com advogados e etc. Aí já é outra situação, mas ela não foi prejudicada porque ela não chegou a de fato comprar a Warner, né? Então acho que a situação é a Paramount ela tá tentando se meter muito numa negociação que ela perdeu. Então acho que é difícil ela provar danos. Vamos ver como é que vai ser a descoberta. Mas eu acho que é uma hipocrisia, porque eles não vão ter que revelar tudo que eles conversaram, eles estão querendo que a Netflix revele tudo que conversou com a Warner, sendo que eu tenho certeza que eles não estariam dispostos a fazer o mesmo. E eles já estão tentando fazer um controle, né, de relações públicas. A Paramount disse que a decisão foi baseada na posição da Paramount e não diz respeito aos méritos da reivindicação da Paramount. Em declaração de duelo, a Warner Bros. Discovery disse que o processo movido pela Paramount foi mais uma tentativa pouco séria de distrair e o juiz percebeu isso. Então, tipo assim, quantas recusas da Warner a Paramount vai ter, né? É óbvio que a empresa não pode simplesmente falar eu não quero vender para a Paramount, ponto final, porque tem o dever fiduciário com relação aos sócios, mas é basicamente isso que todos os acionistas estão falando. A gente não quer vender, pelo menos um grande grupo ali de acionistas, eles não querem vender para a Paramount de forma alguma. A Warner já falou que eles são muito litigiosos, né? A Warner falou, a gente não quer vender para a Paramount, entre vários motivos, porque eles são muito litigiosos. A Paramount, como uma criança mimada, cruzou os braços e falou, ah é, então eu vou processar vocês. Provando que a Warner estava de fato correta, né? Falou que eles não são tão confiáveis. Se você olhar o histórico de negociações da Oracle, vocês vão ver que eles realmente não são tão confiáveis assim. A proposta depende de muito empréstimo, que a Skydance é uma empresa muito pequena para pagar esses empréstimos. Inclusive as ações da Skydance continuam despencando desde que essa compra foi, né, desde que essa hostilidade com relação ao Warner foi descarada, né, digamos assim. E o advogado da Paramount, né, o Michael Barlow, falou o seguinte: o valor da Global Networks é o delta entre as duas transações. Nosso objetivo é levar mais informações aos acionistas o mais rápido possível. Pretende estender totalmente a oferta, mas entretanto o conselho da Warner Bros. Discovery não deveria ser autorizado a prorrogar uma violação do dever fiduciário. Eles estão insistindo, batendo sempre nas mesmas teclas, sendo que existe muito argumento para a Discovery valer muito mais do que a Paramount está falando que a Discovery vale. E aqui eu peguei a reportagem da Variety, né? Só mudando de assunto rápido, não sei se vocês viram a Sophie Turner como a Lara Croft. Eu tô botando muita fé nessa série, né? O visual ficou perfeito para quem já jogou os jogos, né? Para quem gosta da saga, né? Tomb Raider, vale muito a pena vocês conferirem novamente, só porque eu vi a imagem aqui no canto. E aqui, né? Só abordando rapidamente o que eu falei no decorrer do vídeo, Netflix prepara oferta totalmente em dinheiro para Warner Bros. E HBO Max em meio à pressão da Paramount Skydance. Né, aqui, né, basicamente eles resumiram isso que eu falei. As ações da Netflix caíram mais de 12% desde o acordo. Aqui eu separei também as ações, ó, nos últimos 6 meses. As ações da Netflix caíram bastante. A empresa caiu de $127 para $88, mas a Paramount caiu, né, também nos últimos meses de $19 para $11, então a queda nos últimos meses foi maior até da Paramount, mas ela vinha em uma ascendência principalmente, né, por causa da compra da Skydance, né, por causa da compra da Paramount, etc. Então as ações da Paramount são meio difíceis de analisar justamente porque aqui no meio, né, aconteceu a compra da Paramount e as duas empresas se juntaram. Mas a gente vê aqui que ela está em queda, né, depois dessas últimas notícias, enquanto a Netflix está em queda, mas bem mais baixa, né, digamos assim. E essa nova proposta acaba enfraquecendo um pouquinho a proposta da Netflix num sentido contrário, porque a Netflix vai estar precisando de mais empréstimo, então ela acaba cedendo um pouquinho para a Paramount, porque a Paramount pode olhar e falar, ó, a Netflix também está pegando uma porrada de dinheiro emprestada. A diferença é que a Netflix hoje é uma empresa com valor de mercado de $373 bilhões,
enquanto a Paramount Skydance é uma empresa com valor de mercado de 13 bilhões, então é 13 bilhões contra 373, né? A Netflix já chegou a 500 bilhões de valor de mercado. É óbvio que aí dá pra gente falar, mas a Oracle é uma empresa com valor de mercado muito grande, só que esse é também mais um grande problema, né, para a oferta da Paramount, porque a Paramount fez a oferta utilizando o Larry Ellison como garantia para 40 bilhões mais ou menos, só que as ações da Oracle, elas estão flutuando muito por causa da situação envolvendo inteligência artificial, envolvendo muita coisa, então acaba sendo um grande risco também. Se vocês olharem aqui, ó, a Oracle chegou a ter um valor de mercado de 329 dólares, foi o máximo que eles atingiram ainda esse ano, né? No ano passado, na verdade, só que alguns meses atrás, pouco antes do anúncio de que eles queriam comprar a Warner, e aí a empresa despencou de 329 dólares para 189 dólares hoje, né? Então aqui, ó, 189, caiu 2% só hoje, que é uma queda alta para uma empresa com valor de mercado tão grande assim. Então a empresa que chegou a valer praticamente $1 trilhão algum tempo atrás, ela está valendo hoje 545 bilhões. Então a participação do Larry Ellison é muito grande. Eu acho que o Larry Ellison tem pouco menos de 30% da Oracle. Então 30% de 545 bilhões, ele teria pouco menos de 200 bilhões ali em ações da Oracle. Então não é tão fácil assim um cara que tem 200 bilhões garantir 108 bilhões, que não foi o que ele fez, mas é o que a Paramount, o que a Warner está pedindo também. Eles falaram, ó, a gente quer uma garantia do valor total, não só de 40 bilhões. Então não é tão simples assim, não é só porque o Larry Ellison é um dos caras mais ricos do mundo que ele pode pegar ali, ó, eu quero sacar 108 bilhões no banco e eu vou comprar o Warner. A situação é muito mais complexa. Ele não pode alavancar tantas ações dele da Oracle, né, para comprar uma outra empresa, porque ele pode acabar perdendo o controle da Oracle também. E só corrigindo, eu dei uma olhada aqui nos acionistas, o Larry Ellison tem entre 40% e 41% das ações da Oracle, então realmente ele tem um valor muito alto, né, mas de qualquer forma o raciocínio eu acho que se encaixa, porque ele não pode correr o risco de perder o mínimo de controle que ele tem da Oracle, que é uma empresa muito maior, muito mais importante, né, para a família deles. Mas de qualquer forma, é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Eu acho que as últimas notícias envolvendo o Trump, envolvendo o processo, deram uma equilibrada. Então, pessoal, agora, como sempre, eu gostaria de saber de vocês, o que vocês acham, né, da continuidade de toda essa situação. Novamente, as notícias continuam saindo dia após dia. Eu tô tentando trazer pelo menos 1 ou 2 vídeos de outros assuntos, aí eu trago um update em volta desse assunto. Como eu disse, eu não quero perder nada, porque se eu deixo acumular muita coisa, alguns assuntos acabam se tornando redundantes. Muitas pessoas continuam pedindo para eu abordar os updates. Toda vez que sai uma notícia, muita gente manda para mim no inbox. Por isso que eu tô tentando abordar tudo aqui no maior volume de detalhes para vocês. Então, como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu? E nos vemos em breve.